Olá, meus irmãos, graça e paz, excelente dia, excelente semana, que o Senhor continue te protegendo, abençoando e trazendo iluminação sobre a tua vida a cada instante, no nome do Senhor Jesus. Estamos nós aqui hoje, mais uma vez, estou aqui, para trazermos aí mais um devocional e hoje fecharmos aí o livro de Tito. Hoje, então, capítulo 3, o nosso quinto devocional. Que maravilha, que bênção. Que os irmãos possam estar sendo muito abençoado por esse livro, por essa carta, e que você possa aí tirar um tempo para poder ler novamente, ler e ouvir todos os devocionais novamente, para que você possa continuar aprendendo no nome do Senhor Jesus. Nós vimos que Paulo ele inicia a sua jornada com essa carta com Tito, se apresentando, falando de Tito, quem é, realmente trazendo essa consistência da sua identidade, de quem ele é, qual é o seu desejo, qual é tudo, mostrando para Tito por que ele deixou Tito em Creta, qual era o desejo, qual era a visão, o que ele queria com Tito ali. Depois ele vai trazer realmente as que situações estavam acontecendo, que algumas pessoas precisavam ser caladas, silenciadas, porque e Paulo mostra como essas pessoas deveriam ser silenciadas. Não era simplesmente olha, cala tua boca, fechar a boca da pessoa, não. Mas a mentira é silenciada pela verdade. Se tem alguém falando mentira e nós falamos a verdade, não tem como sustentar. Entre a mentira, a melhor forma o que tem mais peso é realmente a verdade. Então era isso que Paulo estava dizendo. E ele diz, olha, as atitudes deles vão ser silenciadas pela sua boa conduta. Então ele coloca, depois ele traz aqui as instruções a vários grupos, trazendo a questão para a igreja, daquilo que precisava ser feito, como precisava agir a cada situação, a cada questão. E ele repete novamente a questão da boa conduta, da doutrina, porque a boa conduta não é uma vida exemplar. Nós não buscamos uma vida exemplar, não é esse o nosso desejo, também não é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é uma vida com princípios, e princípios bíblicos, princípios eternos. Existem muitas pessoas de bom caráter, de boa atitude, mas não são baseadas em Cristo, não são baseadas no Senhor, então não traz transformação, não traz mudança, não traz realmente a presença do Senhor a cada instante, a cada momento, para ver o querer e a vontade dele. E agora nós entramos no capítulo 3, a qual Paulo vai tratar mais uma vez de uma forma bem intencional daquilo que ele quer, de como que deve ser a vida da igreja, como deve ser a vida do cristão. Então ele traz algumas instruções, alguns alertas, tanto que na minha Bíblia, na NVI, ele começa o capítulo 3 trazendo aos irmãos aquele seguinte detalhe: lembre a todos. Ele está dizendo a Tito, olha, lembre esses irmãos de algumas questões, lembre a eles de algumas situações que precisam ser tratadas, que precisam ser lembradas. E a primeira lembrança que ele traz é que sujeite aos governantes e às autoridades. Hoje nós vivemos uma ideia que líder não precisa ser obedecido, que liderança, que os governantes... A gente vive numa fase que falar dos nossos governantes, falar mal, se tornou muito comum. Mas não é do meu princípio, mas vai contra o princípio cristão, vai contra aquilo. Mas a Bíblia não relata sobre isso. A Bíblia não relata para nós nos sujeitarmos aos nossos governantes e às autoridades, sermos obedientes a eles, simplesmente se eles professarem a mesma fé. Simplesmente se eles forem do mesmo partido, porque como eu sou extrema-direita, eu sou esquerda, então dependendo da posição dele, então eu obedeço. Não, a Bíblia diz, obedeçam. Porque a própria Bíblia vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus. Nós vamos ver Israel, reis maldosos, reis cruéis, reis que entraram no templo e profanaram o templo, profanaram o nome do Senhor. E o que Deus disse ao povo? Sujeite-se a eles. Sujeite-se a eles. Então ele traz essas questões e ele continua dizendo, quando ele entra no finalzinho do versículo 1, ele vai dizer, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Essa é a questão que Paulo está dizendo, essa é a situação que Paulo está, ele diz no versículo 2, mostrem sempre verdadeira mansidão. E tudo isso que Paulo está dizendo, irmãos, é com mansidão, estar prontos a fazer, não por nossa causa, não porque nós queremos, mas por Deus.
mas pelo Senhor, mas por Jesus. Ele vai dizer, olha, nós temos alguém para nos espelhar. E aí ele entra no versículo 3, ele fala assim, olha, sabe tudo isso? Precisamos nos sujeitar aos nossos governantes, sujeitar às autoridades, estamos sempre prontos para agir com verdadeira mansidão, realmente baseada em tudo. Por quê? Olha como ele inicia o versículo 3, pelo menos aqui na NVI, não sei como inicia na sua, mas ele diz assim, ó, houve tempo. Ele diz, houve tempo que nós não éramos assim. Houve tempo que nós éramos desobedientes, que éramos revoltados, não obedecia a governadores, não obedecia aos governantes, não obedecia a ninguém, não obedecia às leis, não obedeciam nada. Nós éramos rebeldes, revoltados. Ele falou que houve tempo em que nós, Paulo se coloca no meio, também éramos insensatos e desobedientes. Ele continua, meus irmãos, vivíamos, não era simplesmente algo pontual, era a vida. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Essa era a nossa prática. Essa era a forma que vivemos. Era isso que Paulo está trazendo para os irmãos. Assim nós vivíamos, mas agora em Cristo nós temos nova vida. Ele vai dizer, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade em nós, se manifestou a bondade do nosso Deus, se manifestou o amor dele a todos os homens. Então ele diz, olha, agora nós vamos viver assim, porque houve tempo que nós não vivíamos assim. Mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus encontrou o nosso coração, a bondade de Deus. Hoje nós sabemos o que é bondade, nós sabemos o que é amor, porque nós desfrutamos disso. E como aquele que desfruta, precisamos agora também agir. E ele diz, por que Deus fez isso? Por que Deus se manifestou salvadoramente a nós? Por que Deus se manifestou com atos de bondade, com atos de misericórdia, com amor às nossas vidas? Não foi por nós. O versículo 5 nos responde, né? Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Não é que Deus encontrou na minha vida ou na sua vida, irmãos, algo bom. Não. Ele diz que, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que se manifestou, no versículo 6 repete, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele está dizendo que hoje a nossa prática é diferente, que a nossa prática é outra, porque em nós se manifestou. O que as pessoas estão fazendo, maldade, inveja, arrogância, sendo pedra no nosso sapato, ou qualquer tipo de termos que possamos usar, um dia nós fizemos isso, um dia nós agimos da mesma forma, mas um dia também Cristo se manifestou em nós, Cristo entrou no nosso coração pela misericórdia e bondade de Deus. Então esse Cristo hoje precisa ser manifesto, eu preciso viver de acordo com Ele. Então Paulo está dizendo, olha, tudo isso que vocês estão fazendo não é por qualquer outro motivo a não ser o motivo Cristo. Tudo isso que nós estamos, tudo isso que Paulo pede para fazer, tudo aquilo que precisamos fazer, não é por nossa causa, é por causa de Jesus, porque Ele já fez por nós. E ele continua dizendo então, Ele o fez o fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Hoje nós temos uma herança, e como herdeiros precisamos viver como tal. Como herdeiros precisamos viver como tal. E ele diz no versículo 8, fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas. E olha o que diz esse versículo agora, o finalzinho do versículo 8, que diz assim, para os que creem em Deus, presta atenção, para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Se nós cremos em Deus, Paulo nos dá uma instrução, se empenhem na prática das boas obras. Ele diz, tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Sabe o que é excelente? Sabe o que é útil? É isso, é a prática das boas obras. Mas sabe o que também não é? Sabe o que não é excelente? Sabe o que não é bom? É o que ele vai dizer a partir do versículo 9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, pois essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àqueles que provocam divisões, advirtam uma primeira vez e uma segunda vez.
Se não funcionou, ele já nos dá também a instrução. Depois disso, rejeite-o. Rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenado. Essa é a instrução de Paulo, meus irmãos. E é assim que nós precisamos. Depois ele faz algumas observações finais no versículo do capítulo, saudando, né, trazendo alguns nomes, mas simplesmente algumas saudações. Até aqui ele trouxe o que era o princípio. E o princípio para que possamos olhar para Jesus. E aqueles que assim querem olhar conosco, nós vamos agir. Mas que em tudo não venhamos cobrar a verdade dos outros, que não venhamos cobrar condutas cristãs de outros, que não venhamos cobrar que as pessoas estão com conversas tolas, fazendo divisões. Não cobrarmos ninguém. Primeiro vamos nós praticarmos a palavra, praticarmos boas condutas, buscar no Senhor, que da nossa boca venha sair palavras realmente que edifiquem, que possamos realmente gastar tempo com aquilo que é excelente, com aquilo que é útil. E o que é excelente, o que é útil, que Paulo diz? Praticar as boas obras. Que o Senhor possa continuar te abençoando, que o Senhor possa continuar agindo na tua vida, que a palavra do Senhor possa se renovar no teu coração a cada dia, trazendo esperança, trazendo fé, e que mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos sofrimentos, possamos continuar firme, tendo a boa conduta cristã, tendo a boa conduta a qual a palavra do Senhor nos ensina a cada dia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, continue tendo um excelente dia e que a graça continue reinando no teu coração. Fique com Deus.